Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos iniciando o nosso programa aqui na Rádio Sintel. Um abraço para você, amigo internauta, que vai acompanhar a partir de agora. Muito obrigado pela audiência e pela sintonia. Muito bom, mais uma vez que estamos juntos, ao vivo, aqui de Brasília, para abordar assuntos de interesse da sociedade, assuntos de interesse da população. Nós estamos apresentando hoje a edição de número 91 do nosso programa. Nossos convidados de hoje, o jornalista Paulo Miranda, que é presidente da TV comunitária aqui do Distrito Federal. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? E vai ser uma honra muito grande bater um papo aqui com você e com esse monstro do saber que é o Brígido Ramos. Então aqui com a gente, o presidente do Sintel DF, Brígido Ramos. Tudo bem, Brígido? Tudo bem, bom dia, né? Prazer ter aqui o Paulinho, um grande jornalista. Além de jornalista, um cidadão de primeira linha na luta do dia a dia contra todos os atos antidemocráticos, antissolidários e a favor da humanidade. Isso aqui é importante. E também é um prazer ter você aqui, né, Edivaldo, que é o nosso chefe aqui de toda a programação. Dizer que você tem feito um grande trabalho aqui e é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, para podermos trocar um pouquinho as ideias aí, num momento tão difícil, pelo que o país passa, né? E que a gente não imaginava chegar no século XXI e retornar a 1964. Perfeito. Primeiro programa que você participa em 2019, né, Brígido? Acho que é. Primeiro programa. Gente, aqui é uma mesa redonda, um bate-papo. Aliás, eu quero lembrar os nossos internautas, que inclusive a gente divulgou durante a semana, que o jornalista Beto Almeida, uma figuraça também, um monstro da comunicação, Beto, viria participar do programa, mas ele tem um problema de saúde, tá com febre, né, Beto? Um abraço para você, deve estar acompanhando a gente. Ele virá numa outra oportunidade. no próximo, com certeza. Com certeza, certamente. Teremos a presença dele. Vai cobrir, como sempre, a lacuna da sua ausência aqui, né? Só ele pode cobrir. Tá aí, Beto. A próxima você estará aqui com a gente. Pessoal, 53 dias de governo Bolsonaro. Qual é a avaliação que pode ser feita do ponto de vista político, do ponto de vista econômico? Esta semana foi turbulenta, com um nome aí que até então desconhecido, acabou se tornando uma figura em todas as manchetes de jornais, que é o Bebiano. Qual é a avaliação? E aí eu quero deixar vocês à vontade para fazer essa avaliação dos 53 dias de governo Bolsonaro. Quem começa? Bem, eu acho que é o seguinte, não são 53 dias na minha avaliação. Na minha avaliação é desde o golpe, 2 anos, né, atrás, mais 53 dias, o golpe não para. Essa é a manchete correta, o golpe não para. Todo dia a gente amanhece com uma trágica notícia de derrota para o povo brasileiro. Derrota em cima de derrota. E o mais estranho é ter um corpo de generais no poder, são 50 e poucos militares em cargos estratégicos, chaves de governo, mas o nacionalismo não impera o contrário. Quer dizer, que farda é essa? Que militar é esse que o Brasil formou? Que militar é esse? Que geração é essa de militar que é... Porque até 64 a gente tem até a gente pode dizer, numa análise fria do golpe 64, era nacionalista, né, Brígido? Construíram a estrutura de teles no Brasil, construíram as hidrelétricas, o Parque Nacional Industrial e Gráfico cresceu na linha do Getúlio Vargas. Mas nesse golpe do Temer para cá, é o antinacionalismo. O Brasil está perdendo tudo. E só falta agora privatizar o resto, acabar com a Previdência, privatizar o Banco do Brasil, privatizar a Caixa Econômica, porque o resto já está tudo, acabar de privatizar a Petrobras, já entregaram o pré-sal, já acabaram com royalties para a educação, tiraram das crianças 32 bilhões.
Essas creches lindas e maravilhosas que a Dilma andou construindo, 800 e poucas, 45 em Brasília, não vão ter mais. Era o dinheiro do royalty do petróleo que era para educação e ciência e tecnologia no Brasil. E os cálculos, eu trabalhava no Senado na época, com o senador Cristão Buarque, a gente fez os cálculos, e foi um deputado do PDT, né, que brigou muito, o André Figueiredo, lá do Ceará, para que esse projeto do royalty do petróleo, do pré-sal, para as crianças brasileiras fosse aprovado. Então a primeira medida que o golpe fez foi tirar esse royalty. Então de lá para cá a gente só vem perdendo, o povo brasileiro perdendo, as crianças perdendo, os adultos, e agora essa tacada na cabeça do povo brasileiro, da família miliciana, né, e do Paulo Guedes, que é de retirar a aposentadoria do povo brasileiro. E o próprio presidente foi uma propaganda enganosa, crime eleitoral, né, disse que, inclusive, votou contra, né, acima para 65 anos a aposentadoria, agora ele vem com 70 anos. Votou contra 60 anos, né? 62 anos. E agora vem com 65 anos no mínimo, mais 40 anos de serviço. Quer dizer, raramente alguém vai conseguir se aposentar integralmente com 65 anos, mais 40 de trabalho comprovadamente. Então nós estamos aí no caos, e um governo que levou uma pancada, ainda bem que levou uma pancada do Congresso, 367 votos. Um decreto legislativo do PSOL foi surpreendente. E o governo foi derrotado, quer dizer, isso aí dá uma luz pra gente. O que pode ocorrer nesse Congresso? Será que realmente esse Congresso vai ser tão traíra assim, nesse ponto de retirar a aposentadoria do povo brasileiro de forma criminosa, como foi proposto? A gente viu que o governo perdeu e o Congresso revogou o decreto dele para um decreto do PSOL, que é uma minoria absoluta, 10 deputados lá dentro, mas conseguiu maioria absoluta, 367 votos, e trouxe de volta a lei da informação, o acesso do povo brasileiro, de jornalistas, à lei da informação, que é a transparência pública do Estado. Perfeito. Então, isso aí acende uma luzinha também, para que a gente permaneça atento e permaneça na luta. Então essa Rádio Sintel, TV Comunitária, Brígido Ramos, você, Edivaldo, a gente tem essa grande responsabilidade de fazer essa comunicação. Fazer com que o leitor, o internauta, a população brasileira... A gente conseguir entrar na consciência de todos, independente, tanto de quem votou na Haddad quanto votou no Bolsonaro, para o cara ver que o voto dele serviu de uma arma para o suicídio político dele, para o suicídio cidadão, né, da cidadania dele. Para tirar direitos, né, Brígido? Eu só discordo um pouquinho do Paulinho, só num pontozinho pequenininho. É que o golpe militar de 64, ele foi um golpe militar patrocinado pelos mesmos. Capital Internacional, Fiesp, as Forças de São Paulo, a USP, grande parte dela, porque tem muita gente boa na USP, mas quem predomina no pensamento da USP, né, que são golpistas, né? Na realidade, quando houve o golpe de 64, os militares assumiram. E aí é onde eu concordo absolutamente com o Paulinho. Os militares que assumiram eram militares de formação nacionalista, né? E eles então começaram a implantar, apesar de manter aquilo tudo que era a falta de dignidade democrática, a falta de condição, a perseguição a líderes, com aquela história de anticomunismo, que agora voltou também e tal, essa coisa toda, mas eles não tinham o sentimento de lesa pátria. Eles achavam que aquele grupo de pessoas com pensamento divergente, eles não entendiam de democracia, de liberdade. Então eles ceifaram a liberdade, mas ao mesmo tempo, a hora que eles foram mexer naquilo que eles entendiam, que era o quê? O setor de telecomunicações, o setor de energia, o setor de... porque eles sempre dependeram disso e viram, naquele momento, como hoje, mais do que nunca é necessário, saber que se nós perdermos esses recursos naturais, entregarmos para o capital internacional como estão entregando, daqui uns dias isso vira questão de guerra. Né? Quem compra? Os Estados Unidos compram, igual está comprando todo o pré-sal.
A hora que a gente falar o pré-sal é nosso, eles vão fazer igual fizeram com as Malvinas, igual os ingleses fizeram com a Malvina, invade aqui. Né? E aí invade sob o argumento de que eles compraram. Então nós estamos dando. Porque ao mesmo tempo em que nós repassamos a preço de banana, né? Porque nós estamos repassando algo de trilhões por um valor de 20 bilhões, nós estamos repassando, e estamos perdoando antecipadamente 1 trilhão de impostos. Quer dizer, quem vem explorar o pré-sal não vai pagar impostos por 20, 30 anos. Ora, e o Brasil está calado. E aí é onde o Paulinho está muito bem colocando aqui, onde é que estão os militares no Brasil, não estão enxergando isso? Não estão enxergando que essa entrega vai repercutir na educação, vai repercutir na saúde, vai repercutir em todos os setores. Inclusive nas Forças Armadas. Né? Inclusive nas próprias Forças Armadas. Do país, da nossa. E aí vem um projeto que antigamente era um projeto de reforma da Previdência, agora é um projeto de extinção da Previdência. Extinção. Aqueles que não conseguiram aposentar agora, ou que não conseguem aposentar nos próximos 5 anos, no máximo, não se aposentarão mais em nenhum setor, nem o servidor público e nem o privado. Então, e criam um novo programa que é o chamado de capitalização. E o capitalização, você sabe o seguinte, você só tem aquilo, é banco, só tem aquilo que você deposita. Quando você não tem condição de depositar, o que você faz no banco? Você tira. É assim o fundo de capitalização. Quando você adoece, você tira daquela poupança que você fez. Então, quando você adoece um pouquinho, fica desempregado um tempo, fica não sei o quê, você perde. Então, na capitalização, esse trabalhador comum brasileiro que está aí nos assistindo, não vai ter mais aposentadoria. Pede para ele, eu lembro dos meus pais, eles vão lembrar dos seus avós. Qual é a aposentadoria que tinham seus avós? Então, é a extinção da Previdência. Eu acho que... E para manter o quê? O que é mantido, que ninguém fala, que é quem o Paulo Guedes representa, que é o presidente da República, é o Paulo Guedes. O presidente da República é o Paulo Guedes. O que ele está beneficiando? O setor financeiro, os banqueiros, entendeu? Que tem, como nós sabemos, o Estado brasileiro mantém os bancos com as suas rentabilidades imensas, porque ele não teria para quem emprestar esse dinheiro. Como ele não tem para quem emprestar esse dinheiro, o dinheiro vai para o Tesouro Nacional pagando juros altos, mais altos do mundo. Então, os bancos recebem, independente de qualquer outra falcatrua, naturalmente recebem em torno de 100 bilhões por ano de dinheiro aplicado no Tesouro Nacional, dinheiro que eles não teriam para quem aplicar. E se não aplicassem, teriam que negociar com o povo. E o que iria acontecer? O juro iria lá para baixo. O juro iria lá para baixo. Então, não tem nada nessa direção. A pergunta que eu faço é, de todas as ações tomadas até agora, não sei nem porquê, podemos falar assim do governo, porque não dá para identificar, né? Porque o presidente acho que não tomou posse ainda, né? Ele continua sendo aquele deputado falastrão. De Twitter. E de Twitter, mas falastrão também, não tem nada. Fala uma coisa hoje, amanhã desmente, fala outra, fala não sei o que e tal. Mas o que foi feito para o povo brasileiro? O que é algum ato que pudesse beneficiar um cidadão comum no Brasil? Ou a economia nacional. Ou a economia nacional, porque é consequência, né? Nada. Não tem nada. Até quando vai isso? Né? E na opinião de vocês, até quando exatamente? Quando é que o povo vai acordar dessa situação? O que é necessário para a nossa opinião como jornalista, como presidente da TV comunitária aqui de Brasília? Ou acorda agora, ou a coisa vai piorar muito. Porque o que está sendo previsto com o fim da Previdência é um contingente de miseráveis no Brasil, de idosos, de 50 milhões de pessoas, isso em 15, 20 anos. Então o Brasil vai ser um país de miseráveis, de idosos miseráveis. Como está na China, isso que você está dizendo, como está no Chile e Japão. Isso que você está dizendo é muito importante. Porque naquela época que eu estou falando dos meus avós,
dos meus pais e dos avós dessa juventude que está aí, eram poucos relativamente com relação à população, os idosos que não tinham com que sobreviver e que vinham os filhos, os próprios netos, não sei o quê, que conseguiam dar uma condição de sobrevivência mínima para esses idosos. Agora, eles vão ser a maioria da população. E se é a maioria da população sem mínima condição, veja o que vai dar isso. Então, acho que assim, o povo brasileiro tem que acordar e barrar essa reforma. Não tem como deixar passar essa reforma deforma da Previdência, essa extinção da Previdência, muito bem colocada por Brígido Ramos. Se o povo brasileiro deixar essa reforma passar, daqui a pouco vem também o fim do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que em Brasília já está sendo privatizado, Goiás foi, Rio de Janeiro fantástico, a TV Globo faz matéria quase todos os dias mostrando a bandalheira que é essa privatização da saúde no Rio de Janeiro, né, com o dinheiro do SUS. E depois que não estão recebendo as aposentadorias. E depois ainda vem o problema o contingente de miseráveis está na rua, não tem sistema único de saúde. Onde que eles vão se tratar? Onde que nós vamos nos tratar? Se não tem recurso nem para ser aposentado, como que ele vai pagar um plano privado de saúde? Achar que 50 milhões de miseráveis vão ter plano de saúde? Não vão. E depois também vem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que também está sofrendo forte ataque desse governo. É o desmonte mesmo do Estado brasileiro em todos os seus cantos, né? E aí a nossa comunicação é que eu acho que tem que funcionar. Nós temos que investir cada vez mais em comunicação. A TV comunitária está lá há 21 anos nessa batalha da comunicação. Parabéns, hein, Paulo? Né? Guerreiro. O Sintel também é fundador. É fundador desse canal. Né? Vocês aqui são fundamentais. Os tios humanitários, bancários, professores e todo mundo que está lá fazendo essa comunicação alternativa. E a gente enfrenta esse turbilhão, esse conglomerado da comunicação que vem de fora, né? Europa hoje, para não entrar no que o Brasil está entrando, a Europa está fazendo uma política de denunciar o Facebook, chamando que quem controla essa comunicação são gangsters. O The Guardian é o porta-voz da família real. Não ia fazer uma matéria chamando que o Facebook é dirigido por gangsters. Que a família real não brinca com comunicação. Tanto é que lá a BBC é que manda, né? O investimento é muito alto. E aqui no Brasil a gente tem a nossa comunicação toda em poder desses conglomerados, desses gangsters, que é o Twitter, é o Facebook, é o mesmo dono do Zap, né? Do WhatsApp. E eles também estão querendo se aproveitar disso aí, né, Brígido? Você sabe muito bem, as teles querem transformar em patrimônio deles o que é patrimônio foi concedido, né? Eu não sei se passa de 120 bilhões, quanto é que está um valor desse hoje, ou se isso tem valor. Então, quer dizer, nós estamos assim, sendo subjugados, né? Muito subjugados. E o Brasil, como tem uma vassalagem muito grande, entregou tudo isso para os conglomerados e para os Estados Unidos. Não precisou de invadir aqui. É o que eles querem fazer com a Venezuela, porque o Maduro não está entregando o petróleo, não está entregando as fontes de energias renováveis. Mas eu te pergunto, o patrimônio assim, da Venezuela. não é porque os Estados Unidos estão preocupados com a população da Venezuela, não? Não, tem uma será que é por causa ajuda humanitária? Será que é por causa das reservas de petróleo que a Venezuela tem? A quarta ou quinta reserva mundial de petróleo, né? Então é isso, questão de olho. E nos minérios. E um petróleo de altíssima qualidade, né? Pois é. Mais então, barato, o povo da Venezuela, que povo! A primeira vez que eu fui à Venezuela, só tinha telefone lá, celular, por satélite e só elite. Qualquer telefone de lá, fixo, ou o meu celular do Brasil, que eu cheguei lá, não funcionava com nada. Eu tive que pegar um telefone de uma filha de deputado que era por satélite para comunicar com o Brasil. Eu cheguei bem, avisar minha família. Você acha que eles estão preocupados? Eles querem que o povo morra de fome, que morra sem comunicação, que morra sem celular, sem nada, sem tecnologia. Isso para eles tem menor importância. Eu tenho importância quando é para golpe, né? Igual usar que todo mundo tem WhatsApp. Por que todo mundo passou a ter o WhatsApp rapidinho? Para o golpe, né?
Tanto o golpe que houve na Tunísia, que houve por aí tudo, esse golpismo midiático que chama de Primavera Árabe, foi usado aqui no Brasil, o cara foi usado pelo Trump. Então, estão querendo agora com a Inglaterra e tal, mas os caras já estão chutando os caras lá. Né? Então, perfeito. Agora, gente, na opinião de vocês, como é que a gente percebe o Congresso Nacional nesse contexto todo? Porque está lá já a reforma da Previdência para ser apreciada, várias medidas que o governo Bolsonaro está tomando, que depende do parlamento, está lá. O que o brasileiro, o que a população brasileira pode esperar desses deputados e senadores? A gente está falando aqui de reforma da Previdência, essa deforma da Previdência, mas não é essa Previdência, está cheio de submarino. Eles estão botando lá que podem tirar os ministros com 70 anos, que o trabalhador que tem 40% para receber de FGTS, mas se ele aposentar ele não recebe os 40%. Isso, quer dizer, é uma brincadeira. Quer dizer, isso é golpe demais. E o povo brasileiro não consegue perceber porque a mídia está compactuando. Né? Então a gente teria que... o Beto Almeida sonha muito com essa rede, fala muito dela, se ele estivesse aqui. Por exemplo, os governos progressistas brasileiros, cadê a TVE da Bahia? Vai transmitir carnaval pra caramba. Eu recebi uma programação aqui oferecendo para a TV Comunidade de Brasília. Vou colocar porque carnaval é legal. Mas tinha que parar isso, tipo, para fazer o carnaval, mas para discutir que futuro o Brasil. Né? É um governo PT na Bahia, tem Piauí, tem Rio Grande do Norte, tem Ceará, tem tudo tem TVE, fazer uma rede dessas TVs, as rádios, né, Maranhão. São 9 estados aí, né, que podem ter essa rede, mais as outras emissoras progressistas, as emissoras na web como Rádio Sintel. Tinha que parar o Brasil fazer uma rede, sabe? E essa rede é emergencial. Emergencial. O que falta, na tua opinião, Paulo? Falta a esquerda brasileira saber que a comunicação é tão valorosa como a direita trata a comunicação. Esse que é o nosso problema. Tu acha que os governos... A gente fica lá naquela TV comunitária, 21 anos, se não me engano, colabora, dá um jeitinho pra gente comprar um computador e tal. E o investimento alto assim, na comunicação não vem. A TVT, eu saio daqui com meu dinheiro lá em São Paulo para conversar com a TVT, Sindicatos Metalúrgicos, São Bernardo, Sindicato Fortíssimo, TVT também chora igual a TV comunitária, não tem dinheiro, entendeu? Então, quer dizer, nossas mídias são capengas, sucateadas, ou estão isoladas também, esse que é o problema maior. Nós temos 4.500 rádios comunitárias no Brasil, 2.000 são realmente comunitárias. Em Brasília tem 22 realmente comunitárias. E o sindicato que colaborou, a gente fez ano passado, temos o nosso documento desse encontro, 22 emissoras, né? Mais a TV comunitária. E hoje elas também são TVs, igual essa rádio aqui, a TV também, né? Rádio e TV. Então nós estamos todo mundo juntos e temos essa capacidade. O povo brasileiro precisa desse balanço, de ser acordado. E o mais engraçado, né, que o povo mais letrado é que foi mais para a direita, né? É o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, povo do Nordeste, que é o menos escolarizado, né? Não estou falando de inteligência, capacidade cognitiva é outra coisa. Isso mostrou nessas eleições. Né? O ódio não pegou no Nordeste, o ódio político, o golpismo midiático lá não funcionou. Agora, por que no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, o povo mais, né, que a gente tem mais condições de interpretar a realidade? Também, Brígido, não sei se você me explica isso, você que é um pensador, né? Um expert. O homem das soluções. O que você me diz, Brígido? Por que essa contradição, entendeu? Aliás, deixa eu colocar mais uma pimenta nesse molho aí. É o seguinte, tivemos no Brasil dois mandatos do presidente Lula, mais um mandato e meio da presidenta Dilma Rousseff. E por que não se trabalhou essa questão da comunicação, Paulinho e Brígido? Por quê? Essa questão... Não teve tempo? Cadê nosso Face? Cadê nossa rede? Né? Essa questão é o grande debate que a gente tentou fazer. Cadê a Telebrás? Né? Mas é a ilusão do poder, né? A gente falava isso. A ilusão do poder, ela
acha que você vai ficar no poder muito tempo, ou que vai ficar eternamente no poder. Lógico que nós não imaginávamos que saísse pelo processo de antidemocrático, de golpe, não sei o quê. Mas um dia o poder tem que mudar de mãos. E quem governa acha que não vai perder o poder nunca. E aí acha, não, depois eu faço isso, depois eu mexo com esse problema, vou resolver aqui com imediatismo, esquecendo. E aí na educação, dos meios de televisão, dos meios de comunicação liberados para fazer a antiformação. Nós tivemos a formação, ao longo desses anos todos, da teoria dos sonhos. Paga para falar mal. Teoria dos sonhos. Quem sonha que vai ser milionário, quem sonha que vai ter isso, vai ter aquilo, ele não vai lutar por nada. Ele acha que aqui não, mas vai chegar a minha vez. E essa é a teoria do sonho que foi implantada na Rede Globo desde o início, desde lá dos anos 60. E isso vem montando. Então, como a educação nossa é frágil, né? Muito mais frágil nesses lugares onde você vai botar os filhos nas escolas particulares e vão ter a formação. Você pega os cursos hoje das escolas particulares, cursos superiores, você fica arrasado. Você fica arrasado com as teses que são desenvolvidas pelos professores. E isso eles não consideram que é domínio da mente, desde que seja do lado deles. Agora, quando um professor vai discutir a questão social, isso, aquilo, aquilo outro, ele chama o professor de comunista. E agora, com todas as ações que são aquelas que eu falo, nós não imaginávamos jamais que no século XXI nós voltássemos, talvez, nessas ações do século XIX, que era dizer o seguinte: a Inquisição fez isso, botava os padres, isso, aquilo, aquilo outro, pessoas dentro das casas, e mesmo filhos, para denunciar os pais. O Hitler fez isso. Você vai assistir em todos os filmes que tem por aí, os jovens denunciavam o pai porque não era nazista. E os pais eram fuzilados. E eles ficavam achando que aquilo foi uma maravilha. Vai na Alemanha hoje, vê. Se prolifera esse pensamento lá dentro. Então o que nós estamos assistindo aqui é uma degradação total, mas é resultado de longos anos de omissão de quem não estava no poder e de quem esteve no poder. Isso não tem dúvida. Não tem dúvida. Nós que somos do setor de telecomunicações viemos enfrentando essa situação desde os anos 80. Desde os anos 80, eles queriam dominar as telecomunicações. Nós conseguimos, com sindicatos, com isso, com algumas forças, com alguns deputados, não sei o quê, atrasar isso 15 anos. Mas depois eles escancararam. Não é? Então, isso é resultado da mentalidade que está predominando no país, né? Eu cheguei a debater em algumas assembleias com alguns trabalhadores e fiquei estarrecido. O trabalhador agora está começando a voltar. E aí é a nossa função agora. Porque ele agora está falando, mas realmente você tinha razão. Mas ele estava com o WhatsApp, não sei o quê, com as mensagens, não sei o quê, totalmente dominado. Bombardeado com tanta informação. E como nós não tínhamos ou não efetivamos nenhuma transformação real, né? Nenhuma transformação real, a gente ficou na berlinda. Vem desse processo aí. Comunicação não é brincadeira, gente. Comunicação, quem leva a sério comunicação, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França. Agora, se você pegar os grandes livros escritos sobre a comunicação durante a Segunda Guerra Mundial, você vai ver o que os Estados Unidos fez. Todos os filmes que a gente assistia aqui eram ideológicos. Todos eram ideológicos, trazendo debate na visão do lado da visão americana. Acabaram com a nossa pornochanchada que já estava... Exatamente, mas todos os filmes. Eu tenho um livro interessantíssimo feito por estudiosos da USP. É muito bonito, mostrando o paralelo entre o que a Alemanha fazia nos filmes, nos meios de comunicação, mas principalmente em filmes, cinema, que era o que existia na época, né? E o que os Estados Unidos fazia. E mandava para cá, para nós, essa enxurrada de coisas. Então, quando a gente vê aqui o cara falando assim, olha,
É bom que o brasileiro tenha uma arma, né? O brasileiro que nunca teve índio de ter arma em casa, né? A não ser os fazendeiros isolados lá, não sei o quê. Aí, a gente vai lembrar de quê? Do cowboy. Cowboy americano. Cowboy americano que estava na nossa infância toda, Sim. bacana, justiceiro, nos defendendo. Se aquele cowboy não sacasse aquela arma mais rápido, as famílias todas eram destroçadas. Esse conceito está na nossa cabeça. A matança de índios. Os caras estão aí, matança de índios, né? Inclusive, E a gente diz assim, tem que matar o índio. Inclusive aquela tradução louca, né, do índio no infinitivo, né? Índio querer isso, índio querer aquilo, porque o americano não tem essa situação. inclusive fizeram O índio americano não tem jeito de errar a sintaxe, porque não existe sintaxe ali. Mas a tradução para o Brasil era índio querer aquilo, índio querer pipoca, índio querer não sei o quê. Não existe isso quando você traduz da língua inglesa para a língua portuguesa. Não tem jeito. Diga aí, Paulinho. Eu- Paulinho, antes de você falar, deixa eu mandar um abraço, senão o pessoal reclama aqui que Tá bom. a gente não manda alô, né? A Fabiana Miranda acompanhando o programa, a Zelina, são funcionários aqui do CITEL, o diretor Fernando Diniz, dizendo aqui que é uma aula de conjuntura política. Aí, Fernando, um abraço, hein, Fernando? Walter Machado acompanhando o programa, Josué, que é trabalhador da Telemon, acompanhando o programa, Cleber de Saraiva. Abraço para todos eles aí. Pois é, todo mundo mandando, acompanhando aqui. Obrigado aí pela audiência. Diga, Paulo, vamos lá. Já que a gente está na parte de propaganda, né, parabenizar o Sintel por essa rádio Sintel. Devia ser igual o Brizola. O Brizola, né, para resistir ao golpe, fez a rádio da Liberdade, como é que chama? Eu não tenho agora, Rádio. não lembro aqui o nome correto. Como é que é o nome? Da Rádio. resistência Rádio. e tal, né, e usou as ondas para isso. Aham. Nós hoje temos ferramentas e temos gente com capacidade para fazer essa resistência. Nós temos é que unificar essa nossa rede. Uhum. Os deputados hoje, falando em Congresso Nacional, tanto do PT quanto do PCdoB, do PSOL e tal, o pessoal ainda está assim confiando, achando que todo mundo fazendo live, né, em tempo real ali, e um competindo com a audiência do outro, se fizesse Que é uma a rede, bobagem, né, Paulo? que é uma bobagem, porque se só compete, perde. ela perde audiência, não traz credibilidade. Uhum. Para lançar esse alerta ao povo brasileiro, vamos reagir, que a questão não é só essa deformação da Previdência, extinguir a aposentadoria no Brasil. O negócio é muito mais sério. Esse contingente de milhões de miseráveis que eu estou falando, e numa perspectiva muito curta, e do Brasil, que é o celeiro mundial hoje, o país, né, da energia solar, o país tem tudo para ser o país mais rico do mundo. Não tem um pobre aqui sequer, né? A gente lembrando bem do Bautista Vidal, tudo. Grande. O país da Professor fotossíntese, da o país do sol. Uhum. Então, a gente tem aí ainda 220 milhões de terras agricultáveis que a gente não utiliza. Cadê a reforma agrária, né? Cadê essas cabeças pensantes brasileiras aí, sindicalistas no Brasil inteiro, as lideranças sociais, religiosas? Então nós temos que unificar todo mundo. Eu ainda tenho um pouco de esperança, até porque essa porrada que o Bolsonaro levou aí do Congresso Nacional, ele perdeu feio, 367 votos. Né? Voltou o Brasil a ter a lei da informação, desse acesso público à informação. Então isso é muito importante e ainda acredito que a gente possa reagir. O verbo hoje é de reação, é de reagir e unificar com o Nordeste, seguir o exemplo do Nordeste, não entrar no golpismo midiático, nem no ódio que a elite está pregando, porque a elite ela vai ser sempre elite, ela vai ter seus privilégios sempre, porque o Brasil é um país de trilhões, nós temos aí 100 bilionários que detêm a riqueza de 100 milhões de brasileiros. Quer dizer, isso é um absurdo. E eu li um artigo no El País recente, que gostei muito, mostrando como está o crescimento do socialismo dentro dos Estados Unidos. Uma coisa assim até maluca de se pensar. Né? Mas como no marxismo, né, a gente conhece que toda revolução traz em si o seu germe da destruição, o capitalismo hoje não inspira nenhuma confiança na juventude. O jovem está vendo que o capitalismo vai ferrar mesmo. Vai ferrar mesmo com ele, venha para transformá-lo num escravo moderno, né, sem direito a nada. Se deixar o capitalismo avançar, aí a gente tem que ir no oco mesmo, né, Brígido? É o capitalismo.
Isso é o capitalismo. Capitalismo de conglomerados, né, trilionários, de pessoas riquíssimas e que querem mesmo ferrar a humanidade. O Fernando Diniz está lembrando aqui que o nome da Rádio Farroupilha, né? Fundado por Brizola na campanha da rádio, da do legalidade. programa. A campanha da legalidade. É a campanha da legalidade. É isso aí, grande Obrigado. Fernando. Grande Fernando. Obrigado, Fernando Diniz. É o que nós temos que fazer. Ressuscitar o Brizola na comunicação hoje, entendeu? Com urgência. Eu acho que o professor Bautista Vidal, né, grande brasileiro, apesar de ter nascido na Espanha, mas grande brasileiro, né, ele sugeriu na época para nós aqui que a gente criasse agência de notícias, e que as agências de notícia mandassem notícia para tudo quanto é lugar. Porque você pega uma rádio, por exemplo, no interior, ela não tem notícia, né? Aí você mandava de graça. Pegava toda essa rede que existe aí, mas produzisse coisas importantes, voltadas para isso, e criasse agência. Ele falava, porque se você for criando, você tem mais dificuldade. Agora, se você criar uma agência de notícia, um grupo de pessoas, você faz essa agência de notícia, vai captando as coisas e vai recebendo. Por exemplo, se você falar, todo sindicato que tiver, igual nós temos aqui, um jornalista, mande 3 notícias para a agência por dia. O outro manda. E a agência vai espalhando aquilo. Era uma ideia na época, né? Hoje a gente vê que o WhatsApp, não sei o que, são instrumentos talvez mais ágeis, mais rápidos. Mas é uma visão que talvez a gente pudesse pensar. O que é fundamental é imaginar o seguinte: qual foi o grande fracasso que permitiu com que essa situação chegasse a esse ponto? A falta da comunicação real. A falta da comunicação da verdade. Por mais que ela tenha paradoxos, por mais que ela tenha divergências, né? Não tem problema. Mas o que não dá é para ter a hegemonia do neoliberalismo, que não existe. O neoliberalismo não existe. Nunca existiu em lugar nenhum, mas ele é propagandeado hegemonicamente pelos meios de comunicação, como por exemplo no Brasil. Nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ninguém atinge 30% de preferência, de BOP, de nada. Quando atinge, alguém pula, opa, isso aqui não pode ir por aí. Aqui no Brasil tem 2 emissoras, né? E as outras que só falam quando querem. Você pega uma emissora como a Silvio Santos, né? Como é que chama? SBT. Tá acontecendo coisa no Brasil, eles estão fazendo aquela brincadeira ali. Né? Aí quando eles querem, eles chamam o cara e fazem uma entrevista com ele, o cara deles. Eles não têm dignidade mínima para fazer comunicação. E tem a concessão pública. Para fazer comunicação. Exatamente, mais fácil. E não para fazer propaganda dos seus áulicos. Pública é dinheiro público. Exatamente. Seus áulicos. Eles fazem propaganda dos seus áulicos quando querem. Entendeu? O resto é aquela baboseira. Sim, a Band ontem, por exemplo, começou a falar da reforma da Previdência. O que poderia afetar a vida do trabalhador, mas primeiro bloco era o que era o primeiro bloco. Aí depois vem falar que o jornalismo no Brasil não morreu. O jornalismo no Brasil morreu nessas emissoras. Primeiro é a propaganda do governo. Se não fizer reforma, o país vai pro caos, não sei o quê. Depois vem o que afeta o bolso do trabalhador. Quer dizer, o que ficou na cabeça do cara é que se não fizer isso, o país vai pro caos. E é o que o cara da Porta de Boteco, no campinho de futebol de terra ali, fica repetindo. Entendeu? No bar, repetindo. Porque a linguagem também, né, Brígido? A linguagem utilizada Mas a linguagem foi outro processo. Nós absorvemos aquela linguagem. Teve uma época que a gente fazia, quando a gente estava discutindo mais profundamente a comunicação, você lembra? A gente fazia pesquisas e saiu a notícia, por exemplo, numa empresa tal, ABC, e saiu a notícia na Globo. Mas tinha uma notícia que não saía na Globo. Aí você via aquela notícia e perguntava ao cara: em que emissora que você viu essa notícia? Ele falava: na Globo. A cabeça dele é aquilo. E a gente fazia
uma análise aqui, dizia o seguinte, aqui, o conjunto nacional. Se implodissem o conjunto nacional, implodisse mesmo uma bomba ali, você visse o conjunto nacional caindo, sendo demolido, se não sair na Globo, não aconteceu. Não aconteceu. Mas, Brígido, tem uma contradição aí. Eu não tenho esse livro mais comigo, eu tinha uma cópia. Entendeu? É coisa assim, absurda de chegar ao nível de você ver a realidade está na sua frente ali, mas você acredita. Acreditar cegamente. Isso é outra coisa que durou anos e anos montado na nossa cabeça. Foi culturalmente crescendo. Né? Eu esqueci o primeiro nome, não sei o que, Duarte, um escritor português, que o nome do livro dele é assim, O Público Vai Bem Apesar da Mídia. Uhum. Se pegar o que ele escreveu há 40 anos atrás para a realidade de hoje, nós vamos dizer que o Nordeste vai bem apesar da mídia. Porque não entrou na mídia golpista. O Sul, Sudeste e o Centro-Oeste, sim. Então a merda que fizeram no Congresso Nacional, elegeram maioria, elegeram esse presidente, e tá aí a merda que a mídia botou na cabeça deles, que eles tinham que votar nesse cara. Então, tem muita safadeza aí também do brasileiro, sabe, de não querer refletir, não querer pensar e se deixar ser manipulado, né? Jogar todo esse ódio para fora e fazer do Brasil um país dividido e um país do ódio e botar um governo miliciano, porque todos eles sabiam, sim, tinham informação suficiente, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, são pessoas que têm informação suficiente para ver que esse governo ia fazer essa merda toda com esse país. Agora, Paulinho, deixa eu botar mais pimenta nesse molho. Vamos bater também, né? Bater no nosso público no presidente tem que saber Jair Bolsonaro. Que a gente não é besta, que liderança não é besta. Nós temos que bater nas teses que estão acontecendo. É isso que nós estamos fazendo aqui, mostrando, olha, a reforma não traz nada de novo. Quando você fala que não quer transparência, que você vai permitir que você cerceie, acesse as suas contas, ou aquilo que você fez durante 15, 20, 30 anos, o que você está querendo? Quando você ouve alguém dizer assim, olha, controla o rapaz lá, senão ele pode me lascar. Te lascar por quê? Então, essas coisas têm que ser trabalhadas. Como as informações da professora que esteve lá, Ana... A Maria Fatorelli, é isso? Fatorelli. Ela vai estar aqui. Maria Lúcia Fatorelli. Ela mostra com dados reais. Na próxima sexta-feira aqui no Ela mostra com dados reais as questões do ponto de vista econômico-financeiro, o que tem nesse país. E quais são os objetivos. Né? E mostra os números. E mostra os números. Entendeu? Isso é fundamental que seja feito. E para isso, o Paulinho está aqui, nós estamos aqui tentando fazer. Isso é um grãozinho. Precisamos arrumar uma maneira de ampliar isso. Sem que... O que mais limitou até hoje a mídia nossa? O egocentrismo. As pessoas quererem, elas que vão falar, elas que vão dizer, eu sou dono desse programa, eu só falo eu tô não sei o quê, e as pessoas não se abrem, né? Esse exemplo do nosso programa aqui, da TV comunitária, são exemplos ao contrário, sempre aberto para os vários pensamentos, sempre aberto para várias correntes ideológicas que estão colocadas aí. Tem que ser assim. Né? Tem que ser assim. Nós estamos assistindo agora a militarização das escolas. Nós sabemos que isso é limitado. Porque não tem nem militar suficiente para pegar aí 5% das escolas brasileiras. Né? Mas já é um sinal. Olha, os caras querem moldar o pensamento lá embaixo, da criança. Da criança, exatamente. Olha, gente, isso é uma coisa assustadora. Uma coisa assustadora. Então segue os modelos legais. Quem quiser aí, digite no Google e vai sair no El País, que eu leio, eu gosto de ler o El País. É um portal internacional, mas é o portal que mais reflete o Brasil hoje. A Islândia acabou com a violência com a juventude, atraindo os jovens e as crianças para as escolas. Transformaram as escolas em grandes... com estrutura legal para esporte, com tudo, mas primeiro recebiam as crianças e os jovens na área de esporte, mas não era o professor de esporte que ia conversar primeiro. Primeiro os psicólogos.
Aí, né, se conversava, se abria e depois iam para as opções de esportes. A Islândia fez isso. Brasília, capital do país, poderia muito bem equipar suas escolas hoje com decência. 200 mil para gastar com militarização da escola. Bota 200 mil na escola. 200 mil por mês. 200 mil reais. 200 mil reais. Olha, esse é um dinheiro. Você chega na escola, não tem lugar para você beber água direito, tem cadeira para você sentar direito, quadro ainda é quadro ainda. Bota um pontinho aqui, isso aqui é o Sol e os planetas giram em torno do Sol, ao invés de botar tela plana, digital, para o professor meter o dedo aqui e aparecer a constelação inteira. Quer dizer, modernizar as escolas, atrair as crianças e os jovens para as escolas. E hoje, a escola antes, né, Brígido, atraiu o aluno para a escola. Se chegasse atrasado, entrava. Hoje, se chegar atrasado, não entra. Esse aluno vai fazer o quê? Vai para o trabalho infantil, trabalho escravo, ou vai para o tráfico. O tráfico vai disputar esse menino. Você acha que esse menino vai ficar... Por exemplo, essa periferia de Santa Luzia estrutural não tem água nem esgoto. Aí tem militarização da escola. Não adianta, entendeu? Tem tudo para dar errado. É uma frase que o Joy Vale sempre diz sobre serviço público, né? Quando ele acha que não vai dar certo. Ele fala assim... É o ex-presidente da Câmara, né? Não tem perigo de dar certo. Não tem perigo de dar certo. Quer dizer, não tem como dar certo. Santa Luzia está lá, a militarização da escola, mas é só ir aí. O menino vai sair, o tráfico está na rua, não tem área para lazer, para esporte, não tem nada disso. A escola é precária, sucateada, né? O material escolar dele, tudo, a vida dele é precária. Então, quer dizer, é uma situação que a gente tem que ir além e pensar bastante. Mas aí vamos voltar para o nosso umbigo aqui, Brígido. Eu queria propor para você, né, que essa rede Sintel, todos os programas... palavra, rede Sintel de comunicação. Todos os programas que vocês têm aqui, manda para lá para a TV comunitária para a gente veicular todos. Eu tenho certeza absoluta que todos são importantes. Já montamos a rede, né? A rede Sintel já está montada, é só me dar o cartão e a gente abaixa lá, ou manda para o e ao vivo assim fica melhor ainda, né? Pois é, passar na TV comunitária lá, botar lá uns 10 horários por semana, né? Perfeito. Para entrar na nossa TV. Que bom. Legal, obrigado, viu, Paulo, pela gentileza da gente fazer essa... É isso aí. Eu quero que você responda. Não, vou mandar. Vai mandar não, hoje. Vamos mandar. Isso é compromisso público aqui já. Mandar, né, Michel? Claro. Gente, vamos falar um pouco da situação da Venezuela. Tá vendo aí, ó, quer dizer, o mundo, o planeta, né? Nesse assunto, o Beto Almeida certamente traria uma riqueza enorme para essa discussão. Mas... qual é a avaliação que você faz, Paulo, dessa situação da Venezuela? O contexto, né? A fronteira está fechada, tem o grupo de Lima que vai se reunir esse final de semana, o governo brasileiro entrou nessa onda de mandar ajuda humanitária, os Estados Unidos estão lá com os navios, com alimentos. O que, afinal de contas, está por trás de toda essa história da Venezuela? Como bem já foi citado aqui, a questão do petróleo. Bem, hoje a Venezuela está um país em paz. Não tem matança, não tem nada, não tem violência característica de grandes cidades como as nossas brasileiras. Aliás, o Brasil mata muito mais, né? O Brasil, eles deveriam falar em acabar com a nossa guerra interna, usar os militares, nosso poderio para isso, né, Brígido? São 60 mil assassinatos por ano. Esse ano já morreram 123 mulheres assassinadas seus maridos, namorados, noivos. Então, quer dizer, a guerra nossa, eles não estão enxergando. Aí querem ir para a Venezuela. E eu acho que aí eles vão levar jovens para morrer na Venezuela. Porque a Venezuela é um território militar. Sabe o que é território quando a gente fala em território? Eu conheço bem a Venezuela. Aquilo é o Andes. Então, um militar sozinho da Venezuela lá no morro, no pico dos Andes lá, ele tem lugar que é bandareira, você anda assim no ônibus, assim, ele passa assim, ó, já tá 1000 metros assim, se cair todo mundo já era. E tem que passar devagarzinho, que a estrada é um horror. Imagina o cara lá em cima, sozinho, ele mata um batalhão que vem lá embaixo. Então esse espaço, ocupar o espaço físico da Venezuela, isso não vai ocorrer. Venezuela não é Líbia, não é Iraque. Então vai ser uma luta sangrenta.
Vai morrer brasileiro lá, se mandar jovem do Brasil para lá. Eu já até botei no meu Face um postzinho. Os generais brasileiros têm que ser condenados à morte se mandar nossos jovens morrerem na Venezuela. Porque vão morrer. Não vão invadir, não tem a menor condição. Lá é antes. E se vier por cima, é fácil derrubar também, porque os caras já estão lá em cima. Então quem vier por cima ou quem vier por baixo, e conhecendo o território da Venezuela, quem sai do aeroporto para ir para Caracas, por exemplo, vai passar por uma ponte que tem 500 metros de concreto, a pilastra. Você derruba essa pilastra, ninguém passa. Então não vai nem chegar em Caracas o exército que descer no meio do mar, ali, na beira-mar e tal. E por avião é fácil também derrubar. O que pode acontecer é os Estados Unidos bombardear as principais infraestruturas do país. Mas aí o sangue interno vai correr, porque a elite vai querer matar e o povo nacionalista vai querer reagir, também está armado. A indústria bélica que vai lucrar horrores, né, porque vai vender arma para todo mundo. Mas aí tem a China, tem a Rússia também, que na ONU não vão aceitar essa guerra, né? E o Maduro também não vai entregar esse patrimônio de graça para o governo, né, da Venezuela. Não vai entregar de graça esse patrimônio da Venezuela, que é do povo latino-americano, para os Estados Unidos. E o mais estranho é o latino-americano, né, esse Ponte Lima, governantes latino-americanos das Américas querer matar americanos, quer dizer, trazer a desgraceira lá que eles provocaram nos países árabes para o Brasil. Não tem assim... A América não vai lucrar com essa guerra, entendeu? A América vai perder muito e eu acho assim que vai correr só sangue, né? Morrer jovens de todos os lados aí dessa guerra. Tá certo. Só lembrando... Eu penso só que é o seguinte... pode ser o estopim da Terceira Guerra Mundial, que as pessoas não estão percebendo. Né? Foi assim a Segunda Guerra Mundial, foi assim a Primeira Guerra Mundial, não foi o embate entre as grandes potências, foi atacando Polônia, né? Atacando esses países periféricos que estavam ali perto, que foi uma razão para a coisa agora. Aí é que o brasileiro tem que pensar. Se é o estopim para a Terceira Guerra Mundial, porque eu concordo que a invasão da Venezuela é praticamente impossível, a não ser a implosão. A implosão. Aí vai ser uma catástrofe geral. Né? Você vai matar milhões e milhões de venezuelanos, seja de um lado ou de outro. De um lado ou de outro, porque não tem como. E o exército brasileiro, por exemplo, não é comparável ao exército da Venezuela. O exército da Venezuela é belicoso, o exército brasileiro não é belicoso. Né? E eles estão acostumados com isso, né, a vida inteira. Então, é preciso ter um alerta. Né? Eu acho que aí a responsabilidade que você está chamando aí dos militares brasileiros, que estão na ativa, né? Porque os militares brasileiros que estão na ativa, não estão no governo. Né? Os que estão no governo são todos da reserva. O grande cérebro já está até respirando igual aquele ser do mal lá daquele filme Star Wars, né? Respirando. Então, há uma responsabilidade. Está morrendo, né? O cara, mas ele é o cérebro do golpe. Você vê, o Trump não consegue orçamento para fazer um muro que ele queria fazer lá e não consegue. Estados Unidos, você mostra que o buraco é mais embaixo. Não é assim. Com todo o poderio que ele tem, com todo não sei o quê, mas não é assim. Então, eu acho que o governo brasileiro tem que estar alerta aí, se tiver governo, né? Porque o problema nosso é que essas pessoas não apresentaram até alguma coisa, nenhum grau de racionalidade. Nenhum grau de racionalidade. Né? Pelo menos eu não vi até agora. Eu não vi nenhum ministro. Por incrível que pareça, o único que está sendo mais racional ultimamente aí, que eu não sei se é com interesse, é o Mourão, que está falando coisas assim. Mas eu acho que é uma plataforma, né? Uma plataforma para não sei o que e tal. Mas eu não vejo
Eu não vejo. E a história do Mourão não é essa, dessa plataforma, é outra. Entendeu? Lembrando aí, né? Então eu acho que a Venezuela é um caso grave. Acho que também a quantidade de refugiados que tem ali, é que eu gostaria que o Paulinho falasse sobre isso, porque também não há uma normalidade. Não. Né? Não há normalidade, porque a Venezuela teria toda a condição, até mais do que o Brasil, porque o território é menor, com recursos naturais que eles têm, de ter uma situação espetacular para o seu povo. O que aconteceu ao longo desses anos todos? Só exploração de meia dúzia. Né? O Brasil está exportando mais, gente. Virou um país de commodity humana. Pois é, mas é... Mais refugiado que... Assim, não é refugiado, mas olhando no ser humano, a Venezuela está exportando menos do que o Brasil. Paulinho, só lembrando aqui que a energia de Roraima vem da Venezuela. O Roraima implorou pro governo Maduro não cortar a energia. Fechou. E o Maduro está sendo sensato, porque então, ali seria um motivo. Maduro está sendo maduro. De fato. Porque se ele faz aquilo ali, ele estaria provocando um caos no Brasil, né? E aí poderia justificar uma ação brasileira. Exatamente. Entendeu? O que não resolveria, porque eu não acredito que o Brasil não tem a menor então, essa Venezuela por causa dos mas eu estou dizendo, o cara querer ter algum motivo É. para dizer assim, não, ó, povo, os caras, o Cortar pessoal a nosso de energia, Roraima está não, morrendo a míngua. Aí os hospitais fecham, né? As clínicas, inclusive as particulares, os hospitais particulares também, Perfeito. afeta tanto o pobre quanto o rico. Então essa energia tese de elétrica intransigência cai por terra, né? cai, claro. Maduro Cai está por terra. defendendo o país, ele foi eleito democraticamente. Se a oposição não quis participar do processo eleitoral, é bom que a gente diga isso aqui, a oposição lá não quis lançar candidato a presidente da República. Houve eleição e Maduro foi eleito. Né? Tem um comentário aqui do Luciano Menezes, não é isso, Michel? Ele diz o seguinte: só tem um jeito do Brasil ir para frente sem depender desse governo, só que ele não diz o que é. Ô Luciano, Vamos saber o que ele está qual é o procurando. Acho que ele contexto, esqueceu né? de escrever o resto aí, né? O Clemilton Saraiva diz aqui: a comunicação está em um momento de fluidez total. Quanto mais disponibilizados, né, para refletir as conjunturas, será possível superarmos, né, a ignorância reinante. Clemilton Saraiva fez aqui esse comentário. Gente, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Eu achei interessante essa observação do Brígido, da responsabilidade que o governo brasileiro tem, que os militares têm nesse possível conflito que está aí armado com a Venezuela. É um momento de reflexão, de pensar e agir com prudência, né, Brígido? Eu acho que tem, e acho que a própria Venezuela é um estímulo grande para isso, pelas características dela, como o Paulinho colocou, as características naturais, pelas características do povo da Venezuela, pelo exército, as forças armadas que a Venezuela tem. Não é uma coisa de brincadeira, não é uma brincadeirinha. Tem uma história do Simão Bolívar, que libertou desde o Bolívar, que é o grande libertador. 6 países da América. Né? Então o povo já com uma tradição de espadachim e de pena, né? Que a gente Agora fala, é lógico, não tem comparação como se fala. Se os Estados Unidos resolver bombardear, aí você vai ter o problema pode ser a eclosão da Terceira Guerra Mundial, porque se os Estados Unidos quiserem bombardear, eles vão querer bombardear por quê? Por causa do petróleo. Historicamente. No Iraque, aí assim, a Rússia e a China também vão querer defender por causa de quê? Por causa do petróleo. Os investimentos. Quer dizer que eles também possam ser bonzinhos, não, mas também têm os seus interesses. Iraque e Líbia foram 7.500 bombardeios. Já pensou 7.000 bombardeios na Venezuela? Você já imaginou o que é isso? Liquida. Mas aí tem a reação, né? Entendeu? Então, porque os interesses de um e de outro têm interesse humanitário, entre aspas, né? Mas fundamentalmente tem interesse econômico. Porque a China vai querer e a Rússia vão querer que o
aquela quantidade de petróleo ali fica na mão dos americanos? Com essas guerras, os Estados Unidos já tem nas costas delas, né, do país dos Estados Unidos, 20 milhões de assassinatos. Né? E aí é alerta que a gente fala ao povo brasileiro, aos governantes brasileiros, aos militares brasileiros, de não entrar no engodo de receber uma ordem do Trump, que ele pode não querer fazer, e mandar os otários brasileiros irem lá para morrer. Matar jovens, né? É. Matar jovens. Bem, soldados. se fosse para concluir, né, eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo da categoria, do Sintel e de outros sindicatos, que participem das assembleias, participem das discussões, que acessem os sites, né, dos sindicatos e que tem informação verídica e para análise dessa conjuntura que está rolando, e que participe agora aí do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 14 de março faz um ano do assassinato da Marielle, que foi um assassinato político, né? O Lula já tem hoje 323 dias de prisão política. Político líder da Marielle. Político no meio da rua, com carro filmado, e não se identifica os assassinos e os mandantes. Pois é, a hora que o assassinato da Marielle chegou na família Bolsonaro, tudo parou, né? Tem a suspeita do miliciano que é financiado por Jean ele, Willis né? está exilado, né? Está na Alemanha. Jean Willis teve que se autoexilar. Então, quer dizer, não tem nada para brincadeira nesse país. Nós temos que dar as mãos, nos unir e ir para a luta. Também só dar as mãos não adianta. Mas o primeiro passo é valorizar os sindicatos. Rapidamente, quais são os desafios para o movimento sindical? Que está aí na ordem do dia. O desafio maior é tirar o cara do Zap para vir para a vida real. Difícil. Esse aqui é difícil, bom. Porque se não vier para a vida real, o Zap não vai botar feijão na mesa dele, não vai botar arroz, não vai ter aposentadoria para ele, não vai ter dinheiro, ele vai viver do quê? Vai esperar ser um miserável velho no Brasil? Não, tem que lutar. Perfeito. Brito. Eu acho que o desafio do movimento sindical são todos. Antigamente a gente podia dizer assim, bom, agora nós vamos atacar por aqui, porque tem isso, tem aquilo. Agora são todos os desafios, né? Primeiro grande desafio é a gente conseguir desatar o nó da comunicação, da interlocução, que nós não estamos conseguindo fazer essa interlocução. Essa é a grande verdade. A gente chega, as pessoas ouvem. Se não tiver no Zap na hora, em seguida já vão para o Zap, ou vão para não sei o quê, e acham que aquilo que está se falando não tem importância. Não tem importância, né? A gente vai ver agora pelo menos tem uma proposta agora, porque esse governo nunca teve proposta, né? Ele fala de uma coisa, fala de outra, fala de outra, que não está no dia a dia do trabalhador. Agora vai entrar no dia a dia do trabalhador. Vai vir já aí uma outra proposta que eles vão fazer, porque a reforma trabalhista gerou quantos mil empregos? Nenhum, né? A gente vê, ela simplesmente trocou emprego por emprego precarizado, onde eles conseguiram fazer, ao arrepio dos sindicatos. Mas eles vão vir pela proposta do grande posto Ipiranga, com a carteira verde e amarela, onde o cara vai trabalhar praticamente sem direitos, só para receber o salário, não é? E aí, como é que nós vamos ver essa situação? Porque tem que começar a acontecer. A gente tem que estar mostrando, tentando fazer a interlocução. Isso que nós estamos falando aqui. A comunicação agora está acima de todas as outras coisas, como sempre teve. Mas agora é real. Ela é real. Ou vamos todos para o abismo, né? Então tentar mobilizar. Mobilização não está fácil, mas tem que abrir o caminho. Por quê? Porque não tem interlocução, né? Hoje os caras falam assim, mas sindicalista é bandido. E você agora tem que provar que sindicalista não é bandido, né? É coisa incrível isso, né? E aí vai. Tem que provar que é inocente. E aí vai, por esse caminho aí vai, tal, tal. Então, é o desafio, ou são os desafios, são todos.
dentro da nossa capacidade de nos organizar, de organizar uma boa comunicação, de ter propostas, de procurar ter essa interlocução, trazendo para o debate os assuntos que interessam ao trabalhador e à sociedade em geral. Olha, veja o suicídio. Todas essas reformas que estão propostas agora aí, atingem em cheio em Brasília quem? Servidor público. O servidor público votou em massa. Votou em massa nessa proposta, porque uma coisa tem que ser dita. O candidato que foi eleito, com a sua equipe, falou que ia fazer isso. A gente falava para o trabalhador, falava para o servidor público, não, isso não vai ser feito, não é isso não, é papapá. É só tirar o PT, né? É, e só naquela, tira o PT, tira o PT, tira o PT. E aí? E agora? Agora está fazendo, porque 71% foi o maior nível de votação no Brasil, foi em Brasília, onde quem não é servidor público depende de um servidor público. Perfeito. E aí é nossa oportunidade agora de debater. Não é fazer o que eles estão fazendo, né? Porque eles continuam o sentimento de vingança, de ódio, não sei o quê, mesmo tendo ganho a eleição da maneira como ganharam. Eles continuam. O discurso é de ódio. Quando o discurso deveria ser de administrar. Eu ganhei, sou presidente, tenho minha equipe, vou apresentar. Não, mas eles têm que manter o discurso do ódio, porque as propostas são danosas ao povo. E quem que pode reagir contra as propostas danosas ao povo? São os mesmos, somos nós, os mesmos, os de sempre. Mas se nós estamos desmoralizados, entre aspas, nós não temos força para reagir. Exatamente. Não é? E eles falam que vão defender o Brasil, né? Nosso país, a bandeira é o Brasil, mas tem um ministro que fala que o povo brasileiro é ladrão e vagabundo e continua ministro. E tem a nacionalidade, nem cancelaram a nacionalidade do colombiano. E fala que vai defender a família e quer destruir a família, destruindo a aposentadoria. Quer dizer, isso é o quê? É levar os idosos ao suicídio, como no Chile. A gente tem que ver que no Chile os idosos estão suicidando, se matando. É o modelo que a gente E no Japão os idosos estão roubando, cometendo crime para ter comida na cadeia. Porque a aposentadoria lá também é a capitalização, igual ao Chile. No Chile leva ao suicídio, desestruturação da família, combate à família. E no Japão leva os idosos a roubar para a prisão. E esse modelo quer ser implantado aqui no Brasil. Capitalização do Japão e do Chile. E olha que o Japão, você tinha, historicamente, você não era demitido da empresa. Né? A empresa era a sua família. Você ficava ali até se aposentar. Aqui no Brasil, o cara é demitido todo dia, toda hora, meia hora, fica... Então, o capitalização, ele não consegue capitalizar. Ele não consegue capitalizar. Então, não vai ser 30, 40, 50, vai ser 100 anos para ele conseguir fazer uma poupança, porque capitalização é poupança. Ele vai fazer como? Quando ele está trabalhando, vamos dizer que ele fizesse uma poupança obrigatória. Obrigatória. Né? Quando ele está desempregado, o que ele vai fazer? O que o cara faz? Gasta a poupança. E quando chegar lá na frente, ele começa do zero. Não, toda hora a capitalização está começando do zero num país como o Brasil. Começando do zero. Se tiver uma crise em casa, a primeira coisa que ele vai cortar é a capitalização. É isso que eu falo. Igual quem tem TV a cabo, corta TV a cabo. Não, e se ele adoecer, por exemplo, fundo de pensão, que nós temos aqui, o INSS, para ter aquelas condições normais, até hoje o máximo é até 5.400, mas quando ele adoece, aquele dinheiro dele que está ali depositado começa a ser gasto por ele, para pagar a licença médica dele. Você está entendendo? Não, eu esqueci de falar de uma maldade aqui, ó, que o Bolsonaro baixou tem uns 15 dias, essa MP 871. A medida provisória. Ela dificulta o auxílio doença, pensão por morte, auxílio maternidade, afastamento por doença e aposentadoria por invalidez. Chega a pagar 75% de gratificação de benefício para o servidor público do INSS que negar a aposentadoria por invalidez. Paulinho, repete essa informação. A medida provisória é 871. Não estou mentindo. Não, eu sou
sou anti-Bolsonaro, mas não estou mentindo contra o Bolsonaro. Ele baixou essa medida provisória que dificulta, né, o auxílio-doença, a concessão do auxílio-doença, a pensão por morte, o auxílio-maternidade, né, a mulher mais vai precisar, o afastamento por doença, a aposentadoria por invalidez, e chega a pagar uma gratificação de R$ 75,00 por cada aposentadoria por invalidez negada. Um benefício para negar o benefício. Olha que absurdo. Pagando o funcionário público para negar o direito do cidadão. É a medida provisória 871. Quer dizer, é só pacote de maldade em cima de pacote de maldade, de um crime contra o povo brasileiro. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer aqui o Paulo Miranda, o jornalista Paulo Miranda, presidente da TV Comunitária do DF. Muito obrigado por ter vindo, Paulinho. Eu que agradeço, né? Volte mais vezes. Aliás, agora como nós já fizemos uma rede aqui, vai estar mais fácil, né? É isso aí mesmo. Mas é necessário, isso tem que fluir. Eu vou querer me assistir lá na TV Comunitária. Que beleza, que beleza. Certamente. Vou dormir vendo o Brígido e você, né, e a gente aqui. Que ótimo. Programa. Brígido Ramos, presidente do Sintel DF, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, por ter tirado o seu tempo. A vinda é sempre uma aula, né, Paulo? Nós aqui agradecemos a presença do Paulinho aqui. Eu quero o Brígido lá na TV, no meu programa também. Que nos trouxe muitas informações. Mandamos um abraço aí para o Beto Almeida, desejando a ele franco restabelecimento para que ele possa complementar as informações, principalmente em relação à Venezuela, etc., a América Latina como um todo, que ele tem muito conhecimento, esclarece muitas posições, né, conhecendo a realidade. Te agradecer também, Edivaldo, mais uma vez, pelo brilhantismo do seu programa, Michel, dizer que vocês continuam aí, sendo exemplo para nós, para a comunicação em geral. Vamos aprendendo, né, Paulinho? Brígido, eu queria que você fizesse um presente, porque ele não esquecer da gente na hora do café da manhã. Isso é para você usar no carnaval. Não, vou colocar na minha bancada lá, pago lá, legal. No meu programa de TV, né? É isso aí. Paulinho, obrigado. Chegamos ao final, né, da... Sintel. Obrigado, viu, Paulinho? Muito obrigado, Brígido. Chegamos ao final da edição de número 91 do nosso programa, segundo ano no ar. Trabalhos técnicos do nosso grande Michel Glauber. A produção e apresentação é minha, Edivaldo Ferreira, e a direção geral deste programa, desta rádio, é do Brígido Ramos. Um abraço a todos, meus amigos internautas. Um abraço. E até a próxima, né, Paulinho? Até o próximo programa. E agora em rede com a TV Comunitária de Brasília. Tchau, pessoal. Obrigado. E na próxima sexta-feira, nós vamos estar aqui com a doutora Maria Lúcia Fatorelli. Nós vamos falar sobre... Ela vai dizer todas as verdades e as mentiras que são colocadas em relação à reforma da Previdência Social no Brasil. E a auditoria da dívida, que ela sabe muito. Muito. É didática, tem conhecimento, é uma pesquisadora renomada, citada por várias autoridades no assunto. Por isso ela vai estar aqui na próxima sexta-feira às 11 horas. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.